Seja muito bem-vindo, esse é o 59º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade e ter prazer a cada dia. Eu sou o psicólogo André, eu atuo com atendimento clínico há vários anos, ajudando, entre outras coisas, as pessoas a regularem a ansiedade e terem mais prazer na rotina. E o tema do episódio de hoje é técnicas de assertividade. Então, vamos iniciar com a nossa respiração, com o nosso exercício de meditação e depois da nossa prática de meditação. Então, nós vamos para o conteúdo do episódio. Comece puxando o ar forte pelo nariz e soltando pela boca, fazendo barulho, liberando toda a energia do corpo. Assim. Mais 2 vezes. Caso não tenha terminado, termine nesse momento. Vamos normalizar exercícios de respiração. Então, vá no seu local de meditação, seja deitado, se não for pegar no sono, sentado. Defina a posição dos olhos, aberto, entreabertos, fechados. E comece a sentir o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. Comece a se imaginar em um lugar que tenha segurança, respeito, onde é possível expressar-se livremente, impondo suas vontades, seus limites de maneira respeitosa. Caso já tenha estado em algum lugar assim, imagine a sensação de estar nesse ambiente. Comece a sentir toda a vibração, toda a energia positiva desse lugar que permite você se expressar livremente no seu corpo. Sinta toda essa energia positiva vibrando, emanando no seu corpo. Não existe uma forma certa ou errada de fazer isso. Não
não se julgue, não se culpe. O objetivo não é deixar de pensar ou deixar de sentir algo ruim que porventura possa aparecer. O objetivo é você perceber isso, deixar isso ir embora, deixar apenas as sensações boas no corpo nesse momento. Mantenha essa sensação no corpo e volte a atenção novamente para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo e tente manter essa energia positiva, lembrando do exercício ao longo desse dia que você vai viver, ou se já for de noite, está terminando de viver. Sinta a respiração por mais alguns momentos.
Comece a voltar a atenção para o seu corpo, suas mãos, suas pernas. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi? Então, eu vou começar explicando a intenção do episódio. Então, o episódio tem as 3 intenções básicas aqui dos episódios do canal, que é primeiramente informar a importância da assertividade, né? Nesse caso, para a importância da saúde emocional. Eu vou começar explicando o que é assertividade, naturalmente, para quem não conhece essa palavra. Eu, inclusive, não usei essa palavra na meditação. Eu usei outra palavra para quem não conhece. Eu não conhecia antes do meu último curso de psicologia, né, da minha formação. Então, expressar-se livremente de maneira a impor as suas vontades e os seus limites, respeitosamente. Então, assertividade é basicamente colocar as vontades e limites que a gente tem de forma respeitosa. É basicamente isso. Tá? É saber dizer um não, por exemplo. Então, essa é a definição da palavra e a importância dela para o bem emocional. Colocar situações que ela pode ser aplicadas e, naturalmente, compartilhar técnicas aí de assertividade. Então vamos começar com uma diferença, né? Vamos citar 3 tipos de comunicação aqui e vamos falar de uma diferença de cada uma delas. Imagine a situação de que seu chefe vem falar algo para você, algo que você não gosta, sua mulher, uma pessoa próxima no geral vem exigir algo de você, algo que você não deseja. Seja investimento de tempo, de dinheiro, seja o que for. Então imagine essa pessoa vindo a você. Nesse contexto, vamos imaginar 3 possíveis respostas que você pode dar. Vamos imaginar uma resposta passiva, que você, mesmo não gostando da atitude, não gostando do convite ou do pedido, você acaba aceitando para não ofender a outra pessoa, para não magoar a outra pessoa e para ficar tranquilo. Algumas pessoas têm maior facilidade de aceitar algo para não se prejudicar do que propriamente fazer algo em relação a se expor de alguma maneira, em relação a dizer um não que pensa estar magoando a outra pessoa. E isso não é nenhum problema, tá, gente? Não é um problema para os outros, porque você acaba tendo um coração bondoso. Mas é um problema para si, né? É um problema para você, porque você está sendo pisado em possivelmente sendo pisados em algumas situações, né? Eu imaginei a situação agora de uma paciente que eu atendi, que ela tinha algumas situações ali que eu realmente não gostava na vida dela, mas ela tinha muita dificuldade, ou tem, né, porque eu saí da unidade de saúde, eu não cheguei a dar alta nesse caso, que ela tem muita dificuldade de lidar com algumas situações. Melhorou alguns pontos, conseguiu se soltar na terapia e tudo, mas esse ponto não foi terminado de ser trabalhado. Então é um exemplo natural assim, que você pode levar em conta. É você aceitar a situação imposta, o convite ou o pedido de maneira passiva, mesmo você não tendo vontade alguma disso. Segunda resposta que você pode dar, e uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais imponente, digamos assim, ela de maneira desrespeitosa nega isso. Diz que não é obrigação dela, que ela não tem nada a ver com isso, e acaba até ofendendo ou magoando a outra pessoa que se sente culpada por fazer o pedido ou o convite. E pensa, nossa, eu não deveria ter feito mesmo, eu deveria imaginar que ia sofrer essa resposta. Como aquelas situações em que uma pessoa diz, cara, pede pra ficar com ela, ou não, tu já tem.
Aí a mulher vai lá e humilha o cara, né? Ou o cara que humilha a mulher, não sei. Assim, tem respostas piores do que não. Tem respostas que humilham a pessoa. Da mesma maneira é a comunicação agressiva, tá? É uma comunicação desnecessária muitas vezes, né? Talvez em algumas situações elas tenham uma função relevante quando, enfim, pontos muito específicos que realmente as pessoas estão ignorando toda a assertividade do momento. E a outra comunicação é a comunicação assertiva. Comunicação assertiva, então. O que é a comunicação assertiva? Comunicação assertiva é quando, por exemplo, você recebe esse convite, esse pedido, e você não tem vontade de ir, mas de maneira respeitosa, né? Naturalmente a outra pessoa não vai gostar da tua resposta, mas de maneira respeitosa você diz não para a pessoa, de maneira que ela não se ofenda. Ela possivelmente não vai gostar da tua resposta, é normal. Nesse mundo você não deve agradar todo mundo, você deve tentar agradar a si mesmo acima de tudo. Então tem essa questão aí de tentar ficar bem consigo mesmo, pelo menos. Então esse ponto é extremamente importante. Agora vamos para os benefícios de ser assertivo. Então tem um aumento na autoestima e na autoconfiança, como citado aí no episódio anterior. Tem a redução de estresse e ansiedade, por motivos de que você não vai ceder aos impulsos, por motivos de que se você é agressivo você não vai magoar tantas pessoas. Tem a promoção de um ambiente de respeito mútuo, onde as pessoas expressam o que elas têm. Então agora eu vou começar a citar as técnicas de assertividade, as técnicas colocadas aqui. A situação que você deve dizer não, a situação que você deve treinar no cotidiano, é muito da tua natureza que você deve perceber. Eu citei a questão do trabalho, do relacionamento, mas existem inúmeras situações. E eu não consigo te dizer qual é, ou se você precisa disso, porque como eu mencionei aí em episódios anteriores, a psicoterapia ela é uma mentoria individual, então ali o psicólogo vai conseguir te dizer algo para você, algo que se aplica possivelmente só na tua vida. E aqui eu estou falando de maneira geral, algo genérico que se aplica na vida de todo mundo, mas não é específico para a tua vida. Então é a diferença aí dos vídeos para terapia. Embora tenha muito conteúdo, praticamente todo o conteúdo aqui é de utilidade pública. Eu diria que todo o conteúdo menos as minhas histórias, né? Porque as minhas histórias são importantes apenas para os meus fãs, para os meus seguidores, não é de utilidade pública, mas as técnicas e os conteúdos aqui do canal são essenciais. Então vamos para a primeira técnica. Escuta ativa. É você ouvir com empatia e compreender o ponto de vista do outro. Então é você aceitar o que o outro está falando, colocar-se no lugar do outro e se imaginar diante do outro. É claro que as pessoas que têm a comunicação passiva, que são passivas em relação aos desejos dos outros, elas têm naturalmente uma escuta ativa e elas têm esse ponto. Tanto que elas têm isso exagerado. E o problema é que elas não conseguem se pôr no lugar de si mesmo. Elas sacrificam o próprio bem-estar, as próprias vontades, em virtudes das vontades das outras pessoas. Então a escuta ativa é interessante, é boa, é uma ferramenta muito útil, mas deve ser colocado limites nesse sentido. Técnicas, aqui a próxima. Comunicação do eu. Expressar sentimentos e opiniões em primeira pessoa. Eu não quero, eu não posso, eu não preciso, isso não é para mim, no momento não estou podendo. Maneiras de você respeitosamente dizer que não quer aquela situação. Eu lembro de um paciente falando aí
de atendimento dele e da mulher dele, e acabava que entrava sempre na questão do casal. Até foi feito alguns procedimentos de atendimento de casal, no caso, e ele falava, por exemplo, eu sou um péssimo cliente, porque eu penso no meu dinheiro e penso se eu realmente estou precisando daquilo. E tem pessoas que elas são boas clientes, que alguém não precisa nem oferecer e ela já está comprando. Qual que é o problema disso? O problema é que se isso acontecer, se alguém oferecer entregar algo e não houver necessidade de compra, ela vai ser uma boa cliente, mas ela vai estar sofrendo por ela vai estar afetando, né, no caso de nós, por exemplo, né, que somos pobres, que não temos mais dinheiro do que gostaríamos de ter, né, do que podemos gastar. Ela vai estar deixando de segurar para algo que ela realmente deseja, comprando algo que ela não quer, tá? Então esse ponto é extremamente relevante, tá? É um ponto extremamente relevante, que ela vai estar deixando a desejar diversos pontos aí, diversas coisas, e vai acabar abrindo mão, né? Essa pessoa vai acabar abrindo mão de algo que ela deseja indiretamente. Então, assim, essa ideia, né? Você não precisa ser um bom cliente, você deve ser bom consigo mesmo e não necessariamente com os outros, tá? Então, essa comunicação do eu me lembrou muito desses atendimentos. Você se expressar aí no seu dia a dia de forma que você precisa. Tem a técnica do sanduíche, então é uma técnica muito relevante. Oferecer um feedback construtivo, combinando elogios e críticas, né? Eu pesquisei para fazer esse vídeo e, assim, de certa forma eu faço essa técnica do sanduíche. Eu sempre chego, né, por exemplo, eu não gostei de uma determinada apresentação, né? Eu não gostei de um determinado tópico ou de alguma questão. Eu falo, olha, realmente ficou muito interessante isso aqui, é muito bom, né? Se eu não gostei de determinado tópico, por exemplo, realmente ficou muito bom isso aqui, mas eu não gostei, eu acredito que esse ponto aqui dava para melhorar, dava para fazer de um jeito diferente. Uma sugestão muito específica. Esse é o ponto, que se você colocar, não, realmente ficou bom a construção aqui, o conceito que a gente quer apresentar e tudo é muito bom, mas nesse ponto aqui eu acredito que tem que ser mais realista. Nesse ponto aqui, será que daria para trocar a palavra? Imaginando, por exemplo, em relação a um grupo, apresentar um determinado conceito à população. Então seria mais ou menos essa a ideia do exemplo que eu dei. É você expressar algo construtivo, algo que você gostou, e colocar algo que precisa melhorar. É um exemplo, né, que as pessoas dizem, né? Eu tenho um amigo da Liga Nacional, aí, goleiro Pedro Bianchini, ele falou aí no tempo que a gente tinha contato, né, ele é da minha idade, a gente estudou junto, da Liga Nacional de Futsal, acho que é Pedro Henrique Bianchini o nome dele, pesquisem aí que vocês vão achar. Então ele falava no tempo dele que você pode errar 10 vezes, né? Você pode acertar 10 vezes, né? Você pode acertar sempre. Se você errou uma vez, vai aparecer gente para criticar, mas se você acertou as 10, não vai aparecer ninguém para te aplaudir. Então essa técnica sanduíche, ela visa que você aplauda, pelo menos parabenize e situe a pessoa. Eu lembro, né, por exemplo, em 2000 não lembro agora que ano foi, acho que foi joguinho, acho que 2013, alguma coisa assim. Teve um ano que eu tava jogando uma determinada competição de xadrez, algo ali, acho que foi 2012 até, 2012 ou 2013, eu não lembro muito bem. E eu joguei contra o jogador mais forte da competição, inclusive eu ganhei, fui o único a ganhar dele no torneio. E teve toda uma situação, teve toda uma parte polêmica ali da partida, né, em relação a quem é do xadrez mesmo, quem é do esporte. E depois teve um outro momento crítico, né, teve 2 momentos críticos principais,
E quando eu saí do local de jogos, né, da partida, que eu ganhei a partida de fato, o meu técnico usou essa técnica sanduíche e realmente foi muito interessante. Ele falou, primeiro, parabéns, você ganhou, você confiou em si mesmo, você fez o seu melhor, você conseguiu o nosso objetivo. E depois ele mostrou a partida lance a lance, ele me mostrou o trecho que eu errei. Ele falou, olha, aqui tu já tá naturalmente ganho, né, de uma posição específica, mas tu tem esse arremate, que é o arremate, é o ganho imediato. Ganho imediato significa acabar com a partida praticamente imediatamente. Isso é o arremate. Mas eu já estava ganho, eu estava focando em outras coisas, eu estava vendo as partidas dos colegas, que era um torneio de equipe e tudo mais. Então ele usou essa técnica e ele não me fez sentir mal. Já com outra pessoa, né, com pessoas que eu não gosto, outro ponto específico que eu tive aí em relação do xadrez, a pessoa simplesmente chegava e acabava comigo. Por exemplo, teve uma partida que eu ganhei em um determinado torneio, só que eu tinha perdido para o adversário um ano antes. Eu tinha perdido no mesmo torneio, de um torneio escolar. E a pessoa falou, tá, mas por que tu não me falou? A gente podia mudar a escalação, não sei o quê. Sendo que assim, colocar o nosso reserva podia arriscar o confronto inteiro em virtude daquele jogo. E se eu perdesse aquele jogo, meus companheiros ainda ganhariam as outras mesas. Então, quase foi feito um sacrifício de maneira desnecessária. Em outra situação, eu fiquei melhor no começo do jogo contra um outro adversário e, assim, entrou no final que eu estava superior, eu estava realmente ganho, e eu joguei rápido os lances e ganhei, né? Aí, umas 2 rodadas depois, algum tempo depois, um colega de equipe perdeu para esse mesmo adversário. E, tipo, em vez dele ser questionado ou de ser tratado do jogo dele, eu fui xingado por ter ganho. Sendo que, tipo assim, deveria ser mais algo do tipo, parabéns, você ganhou, mas será que tu não podia jogar esse final mais calmo? Vamos ver esse final que tu jogou ao toque, porque ao toque toca o relógio, né, que tem ali, aí você joga e toca no relógio de volta. Então, assim, não houve comunicação assertiva. Então eu comparo esse meu técnico, né, o Denis, um grande técnico, com essa outra pessoa que ela simplesmente teve uma comunicação agressiva. E isso magoa, isso ofende de fato. Então é nítida a diferença. É nítida a diferença entre os dois casos. E é extremamente relevante que você entenda isso. Continuando aqui, estabelecer limites e saber dizer não. Aí você precisa avaliar, né, quais pontos da sua vida você precisa dizer não, quais pontos você precisa melhorar, treinar a linguagem corporal, postura, contato visual e tom de voz, ser mais seguro consigo mesmo, né? Então, para desenvolver aí a assertividade, é importante identificar áreas que é necessário melhorar, né, situações, praticar técnicas no cotidiano, do mais fácil para o mais difícil, naturalmente. Você não vai praticar do mais difícil se você ainda não tiver confiança para isso. Você pode fazer roleplay, né, tanto na terapia, né, uma situação de, eu estou conversando com um colega, mas eu quero imaginar como se eu estivesse conversando com meu chefe, com a minha namorada, ou fazer isso com um terapeuta, que é uma técnica comum, é o roleplay, de cada um se colocar numa situação e imaginar o contexto e a conversa onde haveria essa assertividade, essa conversa difícil. Buscar feedback de pessoas próximas, então buscar aí uma resposta de pessoas próximas de como está sendo, se não está sendo muito agressivo, se não está sendo muito calmo. Considerar participar de cursos, workshops e terapias. Agora, falando do ponto de vista essencial, se você não consegue dizer não, isso está interferindo de alguma maneira negativa na sua vida, é extremamente importante que você trabalhe esses pontos. É muito importante que você trabalhe esses pontos.
O que eu quero dizer com isso? Você vai deixar de viver a tua vida, de ter os teus prazeres e gastar o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro com coisas que você gosta, porque você disse sim para algo que você não queria e você não quer magoar o outro. Então, busque atendimento, né, em alguns casos, ou até mesmo se você gostou de mim, né, tem o meu número aqui embaixo, você pode entrar em contato para agendar o atendimento. E em alguns casos, né, você pode buscar atendimento online ou até mesmo buscar aí o atendimento presencial se você já tem algum psicólogo em mente. Então, essa é a minha sugestão. Eu irei fazer mais episódios do podcast Rotina Funcional. Tem um formulário para fixação de conteúdo. Avalie o vídeo. Eu estou postando conteúdo diário no meu Instagram, @AndréSeverinoVarela. Tá aqui na descrição também, segue lá. Eu tenho um canal no Telegram, que em breve eu estarei postando conteúdo semanal também. Então é isso aí, galera.